Imagine por um momento que tudo o que você acredita sobre a origem da humanidade está errado. Que os textos sagrados que conhecemos são apenas fragmentos de uma verdade muito mais perturbadora. E se eu te dissesse que existe um livro, removido da Bíblia há séculos, que revela segredos tão chocantes sobre nosso passado que poderosos líderes religiosos decidiram escondê-lo para sempre? Este é o livro de Enoque. E sua história vai mudar completamente a forma como você vê o mundo. No ano de 1947, nas cavernas áridas de Qura, próximo ao Mar Morto, um jovem pastor beduíno chamado Muhammad Ed-Dib fazia algo que mudaria a história para sempre. Procurando por uma cabra perdida, ele atirou uma pedra numa caverna escura. O som que ouviu não foi o esperado balido de um animal, mas o estalar de algo se quebrando. Algo muito antigo. Quando desceu até a caverna, Muhammad encontrou jarros de cerâmica contendo pergaminhos que haviam permanecido intocados por mais de 2000 anos. Entre esses manuscritos estava uma descoberta que faria arqueólogos e teólogos do mundo inteiro perderem o sono. Fragmentos do livro de Enoque, um texto que a igreja havia declarado perdido há mais de 1000 anos. Mas por que esse livro foi removido? O que ele continha que era tão perigoso? A resposta está nas primeiras linhas do texto, escritas há mais de 2300 anos. Enoque, descrito como o sétimo patriarca desde Adão, começa sua narrativa com uma afirmação que gelaria o sangue de qualquer pessoa. Observei tudo em visão, e conheci através da palavra dos santos anjos que observam, e deles aprendi tudo, e entendi que não é para esta geração, mas para uma geração distante que virá. Enoque estava escrevendo para nós. Para nossa geração. O livro revela que antes do dilúvio, seres celestiais chamados observadores ou vigilantes desceram à terra. Estes não eram anjos comuns, eram 200 anjos poderosos, enviados para vigiar a humanidade. Mas algo deu terrivelmente errado. Sob a liderança de um anjo chamado Senjasa, estes observadores fizeram algo impensável. Decidiram abandonar seus postos celestiais e tomar esposas humanas. O livro descreve com detalhes perturbadores como estes seres sobrenaturais fizeram um pacto terrível no Monte Hermon. Vamos todos nós fazer um juramento, disse Senjasa aos outros anjos, e nos comprometer uns com os outros através de maldições, para que não mudemos de ideia sobre este plano, mas o executemos completamente. E assim fizeram. Mas as consequências desta união proibida foram muito além do que qualquer um poderia imaginar. As mulheres humanas que se uniram a estes seres celestiais deram à luz crianças que não eram nem completamente humanas, nem completamente angélicas. Eram os Nefilim, gigantes de força sobrenatural e apetites insaciáveis. O livro de Enoque descreve estes híbridos de forma aterrorizante, e elas conceberam e deram à luz grandes gigantes, cuja altura era de 3000 covados. Estes consumiram todas as aquisições dos homens. E quando os homens não puderam mais sustentá-los, os gigantes se voltaram contra eles e devoraram a humanidade. 3000 covados. Isso equivale a mais de 1300 metros de altura. Seres impossíveis, que consumiam não apenas alimentos, mas sangue humano. Canibais gigantescos que transformaram a terra num campo de matança. Mas a corrupção não parou por aí. Os observadores caídos começaram a ensinar à humanidade conhecimentos que nunca deveriam ter sido revelados. Azazel ensinou os homens a forjar espadas e fabricar armas de guerra. Senjasa revelou os segredos das raízes e plantas, dando origem à feitiçaria. Baraquel ensinou astrologia, Cocabel os mistérios das estrelas, e Turel os sinais dos astros. Outros anjos caídos ensinaram às mulheres humanas artes ainda mais perigosas, como usar maquiagem para seduzir, como fazer abortos, como criar joias e ornamentos que despertavam a vaidade e a luxúria. Cada ensinamento era uma semente de corrupção que se espalhava pela humanidade como um vírus moral. Em pouco tempo, a terra estava irreconhecível. E houve grande impiedade na terra, registra Enoque, e eles se corromperam em todos os seus caminhos. Senjasa ensinou encantamentos e o corte de raízes, Armaros o rompimento de encantamentos, Baraquel a astrologia, Cocabel as constelações, Ezequiel o conhecimento das nuvens, Araquiel os sinais da terra, Xanciel os sinais do sol, e Sariel o curso da lua. A humanidade estava sendo deliberadamente corrompida por conhecimento sobrenatural. E os Nefilim continuavam se multiplicando, devorando recursos, espalhando violência e transformando o mundo num pesadelo. Foi então que algo extraordinário aconteceu. Enoque, o único homem justo restante na terra, foi escolhido para uma missão impossível. Enquanto caminhava com Deus, como descreve o Gênesis, ele recebeu visões aterrorizantes do que estava por vir. Mais do que isso,
ele foi literalmente transportado pelos céus para testemunhar julgamentos divinos que fariam tremer toda a criação. E aconteceu que Enoque estava caminhando com Deus, relata o texto, e não estava mais lá, porque Deus o tomou. Mas para onde Deus o levou? E o que ele viu lá? A resposta está nas visões mais perturbadoras já registradas na literatura antiga. Enoque descreve ser levado através de 7 céus, cada um revelando aspectos mais chocantes da realidade espiritual. No primeiro céu, ele testemunhou os anjos caídos sendo aprisionados em trevas eternas, gritando em agonia. No segundo, viu os observadores corrompidos sendo torturados por suas transgressões. E conforme subia, as revelações se tornavam mais perturbadoras. Ele viu o trono de Deus, cercado por serafins cujos cantos faziam os céus tremerem. Viu os livros onde estavam escritos os destinos de todos os homens. E, mais importante, viu o julgamento final que estava por vir, não apenas sobre os anjos caídos, mas sobre toda a humanidade corrompida. Vi ali todas as obras dos céus, escreve Enoque, e como o reino está dividido entre eles, e como as ações dos homens são pesadas na balança. Mas a visão mais chocante ainda estava por vir. Enoque foi chamado para uma missão que testaria até mesmo sua fé inabalável. Ele deveria retornar à terra e entregar uma mensagem de julgamento aos próprios observadores caídos que haviam corrompido a humanidade. Imagine o terror, um mortal comum confrontando seres angelicais de poder incomensurável, para anunciar sua condenação eterna. Quando Enoque desceu ao lugar onde os observadores estavam reunidos, eles imediatamente reconheceram o que ele representava. Senjasa, o líder dos anjos caídos, aproximou-se com uma mistura de desespero e autoridade que ainda ecoava de sua glória perdida. Enoque, escriba da justiça, disse Senjasa, vai e declare aos vigilantes do céu que abandonaram o alto céu, o lugar eterno e santo, e se contaminaram com mulheres, vocês estarão na terra e não terão paz. Era uma sentença de morte eterna. Mas os observadores caídos, mesmo diante da condenação, tentaram uma última jogada desesperada. Eles imploraram a Enoque que intercedesse por eles, que escrevesse uma petição ao Todo-Poderoso pedindo perdão por seus crimes. Seres que antes eram príncipes do céu, agora rastejavam diante de um mortal, suplicando por misericórdia. Enoque, movido por compaixão, concordou em tentar. Ele escreveu a petição, subiu novamente aos céus, e apresentou o pedido diante do trono de Deus. A resposta que recebeu foi tão terrível quanto definitiva. Vá e diga aos vigilantes do céu, que te enviaram para interceder por eles, vocês deveriam interceder pelos homens, e não os homens por vocês. Porque vocês deixaram o céu alto, santo e eterno, e dormiram com mulheres, e se contaminaram com as filhas dos homens e tomaram esposas para si, e fizeram como os filhos da terra, e geraram filhos gigantes. Não haveria perdão. Não haveria segunda chance. A condenação continuava, e agora, os gigantes que nasceram dos espíritos e da carne serão chamados de espíritos malignos na terra, e na terra será sua habitação. Espíritos malignos procederão de seus corpos, porque nasceram dos homens, e dos santos vigilantes é seu início e origem primeira. Eles serão espíritos malignos na terra, e espíritos malignos serão chamados. Esta passagem revela algo que poucos compreendem. Segundo o livro de Enoque, os demônios que atormentam a humanidade não são anjos caídos, mas os espíritos dos Nefilim mortos, híbridos humano-angelicais que ficaram presos na terra, alimentando-se do caos e da corrupção humana. Enoque retornou à terra carregando não apenas a sentença de condenação dos observadores, mas também visões terríveis do que estava por vir, o dilúvio que purificaria a terra de toda a corrupção. E eu, Enoque, estava abençoando o Senhor de majestade e o Rei das eras, escreve ele, e eis que os vigilantes me chamaram, Enoque, o escriba, e me disseram, Enoque, escriba da justiça, vai e declare aos vigilantes do céu que abandonaram o alto céu, o lugar santo eterno, e se corromperam com mulheres, fazendo como fazem os filhos dos homens, tomando esposas. Vocês causaram grande destruição na terra. A mensagem era clara, o julgamento divino estava chegando, e nada poderia detê-lo. Mas aqui está o mistério que intriga estudiosos há séculos. Se Enoque foi levado por Deus antes do dilúvio, como seu livro sobreviveu à destruição total da humanidade corrompida? A resposta está numa revelação ainda mais surpreendente. Segundo tradições antigas preservadas em textos etíopes e eslavos, Enoque não apenas escreveu suas visões, ele as transmitiu a seu bisavô Noé através de revelações divinas. O próprio Noé, escolhido para preservar a vida na terra, também foi escolhido para preservar os ensinamentos de Enoque para gerações futuras.
E agora, meu filho Matusalém, escreve Enoque em sua mensagem final, todas estas coisas te relato e escrevo, tudo te revelei e te dei os livros concernentes a todas estas coisas. Preserva, meu filho Matusalém, os livros da mão de teu pai, e entrega-os às gerações do mundo. Matusalém, que viveu 969 anos, mais tempo do que qualquer outro ser humano, tornou-se o guardião dos segredos de Enoque. E quando chegou o momento do dilúvio, ele passou este conhecimento sagrado para Noé, que o carregou na arca juntamente com as sementes de toda a vida. Assim, os segredos mais perturbadores da humanidade sobreviveram à destruição total de uma civilização corrompida. Mas a história não termina com o dilúvio. O livro de Enoque faz profecias específicas sobre o que aconteceria após as águas baixarem. Ele prevê que os espíritos dos Nefilim permaneceriam na terra, influenciando a humanidade em direção à corrupção. Profetiza o retorno da magia, da astrologia, das armas de guerra e de todos os conhecimentos proibidos que os observadores haviam ensinado. Mais perturbador ainda, Enoque prediz que nos últimos dias, nossa época, haveria um ressurgimento do mesmo tipo de corrupção que causou o dilúvio original. Seres sobrenaturais voltariam a se misturar com a humanidade, e gigantes apareceriam novamente na terra. E eles tomarão esposas para si, e todos escolherão uma esposa cada um, profetiza sobre os últimos dias, e começarão a aproximar-se delas e se contaminarão com elas, e ensinarão toda sorte de pecado às mulheres. E estas mulheres gerarão gigantes, e assim toda a terra será cheia de sangue e iniquidade. Será que estamos vivendo estes dias profetizados por Enoque? Considere os sinais que ele descreve para o fim dos tempos: aumento inexplicável da violência, corrupção generalizada dos líderes, conhecimento científico avançado usado para a destruição, catástrofes naturais sem precedentes, e o aparecimento de sinais nos céus que confundiriam a humanidade. Mais intrigante ainda são suas profecias sobre carros que se movem sem cavalos, uma descrição surpreendentemente precisa dos automóveis modernos, e homens que falam com pessoas distantes como se estivessem presentes, uma descrição perfeita das telecomunicações. Enoque também profetiza sobre uma época em que os homens construirão torres que tocarão os céus, e acreditarão que com sua sabedoria podem alcançar Deus. Uma referência aos arranha-céus modernos e à arrogância tecnológica da humanidade atual? Mas a profecia mais chocante diz respeito ao retorno dos próprios observadores. E nos últimos dias, escreve Enoque, eles descerão novamente e se mostrarão aos filhos dos homens. E os homens os chamarão por outros nomes, mas eles são os mesmos vigilantes que caíram no princípio. Será que os OVNIs e visitantes extraterrestres relatados em todo o mundo são, na verdade, o cumprimento desta profecia antiga? Serão os observadores retornando disfarçados, preparando uma nova corrupção da humanidade? O livro de Enoque sugere que sim. E há evidências arqueológicas perturbadoras que parecem apoiar estas afirmações. Em 1912, arqueólogos descobriram nas ruínas de Çatalhöyük, na Turquia, pinturas rupestres de mais de 9.000 anos mostrando figuras humanoides gigantescas interagindo com seres menores, claramente humanos. As proporções sugerem que os gigantes tinham entre 3 a 4 metros de altura. No Peru, as misteriosas linhas de Nazca só podem ser vistas completamente do ar, como se tivessem sido criadas para seres voadores. As próprias linhas mostram figuras que alguns interpretam como astronautas ou seres não humanos. Na Suméria, tablets cuneiformes de milhares de anos descrevem os Anunnaki, seres celestiais que desceram do céu e criaram híbridos com humanos. As semelhanças com a narrativa de Enoque são impossíveis de ignorar. E em 2019, a descoberta de fósseis humanos gigantescos na Bulgária chocou a comunidade científica. Os esqueletos mediam mais de 3 metros de altura e tinham características anatômicas impossíveis para humanos normais, crânios alongados, capacidade craniana 50% maior que a média humana, e uma estrutura óssea que sugeria força sobre-humana. Estas descobertas foram rapidamente removidas da mídia e os fósseis desapareceram em coleções privadas. Coincidência? O livro de Enoque sugere que não. Ele adverte que nos últimos dias, poderosos líderes mundiais trabalhariam ativamente para suprimir evidências do passado verdadeiro da humanidade, porque esta verdade revelaria que estamos repetindo os mesmos erros que causaram o dilúvio original. E naqueles dias, profetiza Enoque, os reis da terra e os poderosos que possuem a terra começarão a lamentar por causa das obras de suas mãos, porque no dia de sua aflição e angústia eles não poderão salvar suas almas. Este é um dos motivos pelos quais o livro de Enoque foi removido da Bíblia. No concílio de Laodiceia,
em 364 d.C., líderes da igreja primitiva decidiram oficialmente que o livro de Enoque era apócrifo, não canônico. Eles argumentaram que suas revelações eram muito perturbadoras para a fé comum e que poderiam causar desespero entre os fiéis. Mas documentos históricos recentemente descobertos sugerem motivações mais sinistras. Cartas preservadas em mosteiros coptas revelam que alguns bispos estavam preocupados não com a fé dos cristãos comuns, mas com o poder político da igreja. As profecias de Enoque sobre corrupção religiosa generalizada nos últimos dias eram específicas demais, nomeando práticas que estes mesmos líderes já estavam adotando. Se o povo souber o que Enoque realmente escreveu sobre os líderes espirituais dos últimos dias, escreveu um bispo anônimo, nossa autoridade será questionada e nossa influência diminuirá. O livro de Enoque profetizava que nos últimos tempos, líderes religiosos se tornariam corruptos, acumulando riquezas enquanto o povo sofria. Que construiriam templos magníficos para sua própria glória ao invés de servir aos necessitados. Que distorceriam as escrituras para manter poder político. Estas profecias eram específicas demais para serem confortáveis. Então o livro foi perdido. Cópias foram queimadas. Referências foram removidas de outros textos. Durante mais de 1000 anos, apenas fragmentos sobreviveram em mosteiros remotos da Etiópia, onde monges coptas preservaram tradições que o resto do mundo esquecera. Até que, em 1947, as cavernas de Qumran revelaram a verdade que havia sido escondida. Mas mesmo após a descoberta dos manuscritos do Mar Morto, o livro de Enoque permaneceu controverso. Seminários evitam ensiná-lo. Muitas traduções modernas da Bíblia removem até mesmo as referências a Enoque que ainda existem em outros livros canônicos. Por quê? O que é neste texto antigo que ainda incomoda tanto as autoridades religiosas modernas? A resposta pode estar nas profecias finais de Enoque sobre o julgamento vindouro. Ele descreve com detalhes precisos uma época em que a humanidade desenvolveria tecnologia capaz de destruir toda a vida na Terra, uma clara referência às armas nucleares modernas. Profetiza sobre pestes criadas pelos homens que se espalhariam pelo mundo, possível referência à guerra biológica ou pandemias artificiais. Mais perturbador ainda, Enoque descreve uma época em que os homens criarão vida artificial e darão alma ao que não tem alma, uma possível referência à inteligência artificial e robótica avançada. E então vem a profecia mais chocante de todas. Enoque prevê que pouco antes do julgamento final, os próprios observadores caídos retornarão abertamente à Terra, não mais se escondendo. Eles se apresentarão como salvadores da humanidade oferecendo soluções tecnológicas para os problemas que eles próprios criaram. E naqueles dias, escreve ele, os filhos dos homens dirão aos vigilantes: vocês são nossos deuses, nos salvem dos problemas que criamos. E os vigilantes responderão: nós vos daremos conhecimento para que possam transcender sua humanidade e se tornar como nós. Esta transcendência seria, na verdade, a corrupção final da humanidade, a transformação completa dos seres humanos em híbridos controlados pelos próprios seres que causaram o dilúvio original. Será que já estamos vendo os primeiros sinais deste plano? Considere os desenvolvimentos recentes em engenharia genética, manipulação de DNA, e pesquisa sobre melhoramento humano. Cientistas já falam abertamente sobre criar super-humanos com capacidades além das limitações biológicas naturais. Empresários bilionários investem fortemente em projetos para a uploading da consciência humana para computadores, prometendo imortalidade digital. Outros trabalham em implantes cerebrais que conectariam mentes humanas diretamente à internet. Tudo isso soa familiar? O livro de Enoque descreve exatamente este tipo de melhoramento como a corrupção final da humanidade, o mesmo tipo de hibridização que causou o dilúvio original. E há mais uma profecia de Enoque que deveria fazer todos nós pausarmos para pensar. Ele prediz que nos últimos dias, pouco antes do julgamento final, haveria uma grande revelação, um momento em que toda a verdade sobre a origem da humanidade, sobre os observadores, sobre os Nefilim, e sobre o plano completo de corrupção seria revelada ao mundo inteiro simultaneamente. E naquele dia, escreve Enoque, não haverá ignorância, pois todos verão e saberão a verdade. E então cada homem escolherá seu lado, com os vigilantes caídos ou com o Criador. E não haverá meio termo. Será que estamos nos aproximando deste momento de revelação total? Os sinais estão por toda parte. Documentos governamentais sobre OVNIs sendo liberados. Descobertas arqueológicas sendo rapidamente suprimidas. Avanços tecnológicos que parecem impossíveis acontecendo em velocidade acelerada.
e um sentimento crescente de que algo fundamental está mudando no mundo. O próprio Enoque oferece uma pista sobre quando estes eventos finais começariam a se desdobrar. Ele faz referência a tempos específicos e estações determinadas que marcariam o início do fim. Uma de suas profecias mais específicas fala sobre uma época em que Israel retornará à sua terra após 1800 anos de dispersão, uma profecia que se cumpriu precisamente em 1948, com a criação do moderno Estado de Israel. Segundo os cálculos de Enoque, esta restauração marcaria o início de uma geração final de exatamente 70 anos, de 1948 a 2018, durante a qual todos os sinais dos últimos dias se manifestariam. E depois? O julgamento final. Mas Enoque também oferece esperança. Ele escreve que mesmo nos dias mais escuros, haveria um remanescente, pessoas que reconheceriam a verdade, rejeitariam a corrupção dos observadores caídos, e se manteria fiéis ao Criador original. Estas pessoas seriam protegidas durante o julgamento final e herdariam uma terra purificada. E para os escolhidos haverá luz, alegria e paz, promete Enoque, e eles herdarão a terra. Mas para vocês, ímpios, haverá uma maldição. A questão que resta é, como reconhecer se fazemos parte deste remanescente? Enoque oferece critérios específicos. Os escolhidos serão aqueles que rejeitam conhecimento que corrompe a alma. Não se deixam seduzir por promessas de evolução artificial. Mantêm compaixão genuína pelos outros seres humanos. Buscam verdade mesmo quando ela é inconveniente. Resistem à tentação de poder sobre outros. Preservam a integridade natural da criação. Mais importante ainda, eles reconhecerão os sinais dos tempos e não serão enganados pelas mentiras dos observadores que retornaram. Os sábios entenderão, escreve Enoque, mas os ímpios continuarão agindo com impiedade. E aqui chegamos ao ponto mais perturbador de toda a narrativa. Se o livro de Enoque está correto, se suas profecias são precisas, se estamos realmente vivendo nos últimos dias que ele descreve, então cada um de nós está sendo testado neste exato momento. Cada escolha que fazemos, cada valor que abraçamos, cada decisão moral que tomamos não é apenas sobre nossa vida presente, mas sobre nosso destino eterno. Estamos sendo observados, avaliados, pesados numa balança cósmica que determinará se faremos parte do remanescente que herda uma terra purificada, ou se seremos arrastados na destruição final junto com os corruptores. Esta é a mensagem final do livro de Enoque. Não somos vítimas passivas de forças cósmicas. Somos participantes ativos numa guerra espiritual que está chegando ao fim. E nossa escolha importa mais do que qualquer coisa que já fizemos em nossas vidas. Os observadores caídos querem nossa alma. O Criador quer nossa lealdade voluntária. E nós temos que escolher. Não há neutralidade nesta guerra. Não há como ficar em cima do muro. O tempo das decisões fáceis acabou. E se Enoque estava certo, não temos muito tempo restante para escolher nosso lado. A pergunta que fica é: você está pronto para a verdade completa sobre quem você realmente é e por que está aqui? Você está preparado para descobrir que sua vida tem um propósito cósmico que vai muito além do que jamais imaginou? Ou você prefere continuar vivendo na ilusão confortável de que nada disso importa? Porque se o livro de Enoque está correto, esta pode ser sua última chance de descobrir a verdade antes que ela seja revelada de forma muito mais dramática para toda a humanidade. O sétimo patriarca desde Adão deixou uma mensagem para nossa geração. Uma mensagem que foi escondida por 1500 anos, suprimida por autoridades que temiam seu poder, e finalmente revelada em nossos dias. A mensagem é simples: desperte, escolha seu lado, e prepare-se para o que está vindo. Porque os dias de Enoque estão retornando. E desta vez, não haverá uma arca para nos salvar da tempestade. Só nossa própria escolha entre a verdade e a mentira, entre a luz e as trevas, entre o Criador e os corruptores. O tempo da decisão é agora. E como o próprio Enoque escreveu em suas palavras finais, abençoado é aquele que vive até ver estes dias, pois verá tanto a maior corrupção quanto a maior redenção que a terra já conheceu. A questão é, de que lado da história você quer estar quando tudo for revelado? Compartilhe essa história para inspirar mais pessoas a fazerem a diferença. Porque se Enoque estava certo, cada alma que desperta para a verdade pode ser a diferença entre salvação e destruição para alguém que você ama. O futuro da humanidade pode depender de quantas pessoas estão dispostas a enfrentar a verdade, por mais perturbadora que ela seja. E talvez, apenas talvez, ainda há tempo para escolhermos um destino diferente do que foi profetizado há mais de 2000 anos.